Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é maravilhoso nós louvarmos a Deus, glorificarmos o nome dEle, desfrutarmos da graça que está sobre nós, de tudo aquilo que Ele tem feito por nós e ainda fará por nós. Esse é o nosso Deus, e louvado seja o nome dEle. Nós estamos em um propósito de oração pelas famílias. Começamos em maio, não só a nossa primeira batista, mas todas as igrejas batistas do Brasil estão neste propósito. Por quê, queridos? Porque Deus sempre se revelou e exerceu os seus propósitos por meio das famílias, por meio dos milagres que Ele faz em meio às famílias. E família é projeto do Senhor, é o principal projeto. Não só a nossa família de sangue, aquela que vamos constituindo, mas a família também como corpo de Cristo é projeto do Senhor. E hoje, no primeiro domingo do mês de maio, onde nós estamos iniciando, o mês de maio, o propósito de oração Famílias Fortes, eu quero compartilhar como Deus transformou, como que Deus agiu em uma família por meio da vida de uma mulher, uma das mulheres mais importantes das Escrituras, que é a vida de Ana. Então eu já peço aos queridos para deixar o livro de 1 Samuel aberto, no capítulo 1. O livro de Samuel, curiosamente, para nós ele é dividido, mas até que houvesse a divisão capítulos e versículos da Bíblia, e ainda na Bíblia hebraica ele permanece como um livro só, mas para nós é 1 e 2 Samuel. E Samuel ele relata os acontecimentos na história por volta de 1040 até 970 antes de Cristo. Que período foi esse? O período onde acontece uma transição do modelo tribal do povo de Deus, que era governado por meio dos juízes, e por meio também das tribos, dos patriarcas, e aí ele vai transicionar para a monarquia. Então, o livro de Samuel ele fala sobre essa transição também. E nós iniciamos o livro de Samuel com a história da família do próprio Samuel. Ele tinha por pai um homem chamado Eucana, e no período onde a poligamia ainda era comum, por mais que o propósito de Deus sempre foi a monogamia, iniciar o homem e a sua mulher, deixará a casa de pai e mãe, ele vai constituir a família, mas aqui ainda existia, principalmente quando a primeira esposa viesse a ser estéril, que aqui é o caso de Ana, era uma mulher estéril. Então o homem, para que a sua descendência viesse a prosseguir, ele casava também com uma outra esposa, e assim, vocês conhecem a história no Antigo Testamento, foi assim até que houve o período do exílio e as coisas foram mudando. Mas o que nós sabemos é que personagens importantes aqui, Eucana, que é da tribo de Efraim, ele tinha duas esposas, Penina, que tinha filhos com ela, e Ana, que era estéril, ok? E todos os anos eles saíam de Ramá para Siló, em peregrinação, para fazer os sacrifícios no tabernáculo. E Ana sofria muito por ser estéril, e Penina ainda zombava de Ana, porque ela tinha filhos, e zombava de Ana por ser estéril. E uma mulher estéril, naquele período, era atribuído a ela muitos pecados, como se ela fosse uma mulher muito pecadora, um julgamento existia sobre uma mulher que viesse a ser estéril, então ela se sentia muito envergonhada por isso, e havia muito sofrimento. Eles então peregrinavam uma vez por ano, de Ramá até Siló, para sacrificarem adoração no tabernáculo que lá existia. No período de Josué, o tabernáculo é estabelecido ali, na região de Siló, e vai ser até que a religião se une ao Estado, como monarquia. Então, em Jerusalém, onde o rei habitava, o templo também vai ser construído em Jerusalém, muda-se o lugar de adoração. Mas aqui nesse período, ainda tribal, não tinha rei,
nós vemos um homem da tribo de Efraim, Eucana, e possivelmente, até pelo texto a gente enxerga que ele era um homem de posses, porque ele distribuía animais para sacrifício, para Penina e seus filhos, não fala quantos filhos, mas eram muitos filhos, e para Ana, ele sempre dava animais em dobro para ela sacrificar lá no tabernáculo. Por que isso? Na tentativa de agradá-la, como se sacrifícios pudessem tornar alguém pleno. E Eucana ficava até nervoso quando via Ana triste, ele ficava chateado e falava para Ana, falava assim, olha, será que eu não sou mais importante para você do que 10 filhos, né? Ele, na tentativa de agradar e amar a Ana, ele dava muitos animais, ele dava porção dobrada para que ela viesse fazer sacrifício no templo, como se isso viesse a preencher o vazio que existia no coração dessa mulher, por ela ser estéril, não ter filhos e viver uma vergonha por causa disso. Mas quando nós analisamos esse quadro, a gente entende que aqui existia uma família que era temente a Deus, que buscava exercer a sua religião, tá? Mas ela não era feliz e não era plena. Mesmo em uma vida religiosa, mesmo sendo tementes a Deus, mesmo cumprindo os ritos, fazendo sacrifícios, existia um vazio nessa família. Diante desse quadro, a gente já pode se perguntar, como nós temos apresentado diante de Deus o que ansiamos para a nossa família? Como temos apresentado? Quais atitudes ou como nos comportamos depois que a gente apresenta a Deus as nossas dificuldades da nossa família, né? E aí, quais atitudes temos? Porque não é somente orar, mas Deus espera também uma ação de nós por meio do direcionamento dEle. E como agimos quando o Senhor nos responde e abençoa? O que fazemos quando Deus responde a nossa oração? Tudo aquilo que nós tanto ansiávamos na nossa família é respondido. E agora? O que eu faço? São perguntas que você pode ir refletindo nelas. A história a seguir, ela vai nos ilustrar e nos encorajar muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre família, mais que um sonho, um chamado. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9, nós vamos iniciar a nossa leitura. Eu vou ler aqui todo o texto que vai ser aqui exposto e falado, e depois nós vamos, versículo a versículo, trabalhando ele. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, um homem, e eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça, ou a cabeça dele, não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia, ou talvez na sua versão, filha de Belial, né? É algo como alguém que é contrário a Deus, né? Distante de Deus. E eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar. Pai, a tua palavra, Senhor, ela nos transforma. É onde o Senhor também se revela. E nós queremos isso. Queremos que o Senhor se revele aos nossos corações. Que o Senhor possa falar a nós, a nossas famílias, e por meio da sua palavra, nos traga encorajamento a prosseguir, a perseverar, a entregar, a consagrar a nossa família ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Constituir uma família é um sonho, queridos, porém, não é só isso, nós temos um chamado. Qual chamado temos? Consagrar a nossa família a Deus. Consagrar. A palavra consagrar, ela vem do latim. É uma junção da palavra com, que significa junto, sacrare, consacrare, que significa tornar sagrado, significa separar para o sagrado. Ou seja, consagrar literalmente a família a Deus, tornar sagrado junto a, dedicar a algo sagrado. Isso é consagrar. Quando algo ou alguém é consagrado a Deus, significa que foi entregue a Ele, aos cuidados dEle, para que Ele faça como bem lhe aprouver. Isso é consagrar, é entregar, tornar separado para a glória de Deus. Diante disso, nós vamos meditar um pouco a quem temos consagrado a nossa família. Nós vemos aqui no versículo 10 que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Um versículo tão pequeno, mas que diz tanto. Aqui a palavra para amargura tem um sentido de difícil de aceitar, difícil de suportar. Então, quando Ana diz ao profeta Eli, aqui está escrito que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, está dizendo que Ana estava ali em uma situação que ela não se conformava, que ela não aceitava em seu coração. Era algo que trazia muita dor para Ana, era o fato de não ter um filho, de ser estéril e não ter filho. Ela era zombada e acusada. Mais uma vez, na cultura hebraica, se atribuía os piores pecados a uma mulher que fosse estéril. E no versículo 11 está escrito que ela fez um voto. Ela disse: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, se lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. O que significa isso? Voto de nazirato, ou viria a ser um nazireu, seria alguém consagrado ao serviço do templo, alguém consagrado a servir a Deus. Não se cortava cabelo, nem barba, ele se absteria de bebida fermentada, ou hoje bebida alcoólica, e também não tocaria em cadáveres. Isso era um voto, o mesmo voto de Sansão no livro de Juízes. Nós vemos aqui também o João Batista, nos evangelhos também era um nazireu, tinha esse voto, fez esse voto. Só que para entender isso, a palavra para voto também significa prometer. Ana se aproxima de Deus e faz algo voluntário. Se o Senhor me der realizar o meu sonho, aquilo que eu anseio tanto para a minha família, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele é teu, ele já vai ser teu. E não teve nenhuma indução do profeta. Por exemplo, quando viu ela ali, com a dor na alma, e nem ele sabia que era uma dor na alma, achou que Ana estava embriagada. Ele não persuadiu Ana. Ele foi um bom profeta, apesar de seus problemas, nós vemos isso depois no livro de Samuel, a sua negligência no cuidado dos filhos, mas aqui ele foi um bom profeta, porque ele não persuadiu. Ele não falou para Ana: olha, Ana, venda tudo que você tem e entregue aqui no templo, e Deus vai te abençoar. Sacrifica, porque é só assim que Deus vai te abençoar. Se sacrifício resolvesse o problema de Ana, Eucana não dava para ela porções dobradas, ela sacrificava muito mais do que os outros, e Deus não respondia. Porque tudo que vem de Deus, diante daquilo que precisamos, diante daquilo que nos aproximamos dEle e clamamos, vem por meio da graça dEle, por meio do amor, da misericórdia, mais propriamente da graça.
Então o voto aqui, no próprio sentido da palavra nadar, é o termo hebraico para isso, significa algo voluntário. Não teve ninguém que persuadiu, mas ela chegou e fez o voto, o pacto ou a promessa dela com Deus. Davi fez um voto. No Salmo 132, Davi fez um voto de negar o conforto da sua cama e do seu lar, até que houvesse o estabelecimento da habitação para o Senhor. Está lá no Salmo 132, versículo 2, depois você vê. Davi fez um voto com Deus também. Só que, nesses dois votos que nós estamos dizendo aqui, assim como de Ana, como de Davi, nós compreendemos que os votos foram feitos para que Deus fosse glorificado. Aquilo que nós chegamos e clamamos diante de Deus, que nós ansiamos para a nossa família, nós estamos compreendendo que Deus tem que ser glorificado naquilo que nós pedimos a Ele. O propósito final de um voto com Deus é que Ele seja exaltado e glorificado. Ana consagrou o seu sonho a Deus. Ana soube apresentar seu maior sonho diante de Deus, porque ela disse: se o Senhor me abençoar com um filho, ele vai ser teu, vai ser para a sua glória, eu só quero essa bênção. Olha, Ana incluiu e priorizou Deus em seu sonho. Sabe por quê, queridos? Qualquer sonho que nós possamos ter, onde Deus não seja prioridade, serão sonhos para a nossa glória. Onde o Deus que vai ser glorificado é o Deus eu. Tá, mas como isso? Como que eu anseio tantas coisas, até mesmo na minha família, mas não é para a glória de Deus e talvez é para a minha glória? Porque ao consagrar nossa família ao Senhor, nós evitamos os extremos. Quando nós consagramos, oramos pelo marido, pela esposa, pelos filhos, buscamos viver isso por meio do testemunho, consagramos ao Senhor, a gente evita os extremos. Quais deles? De sermos senhores da nossa família. Os filhos vão ser o que eu quero que eles sejam. O marido tem que me atender da forma que eu acho que ele tem que me atender. Eu não tenho que ouvir a opinião dele. Ou vice-versa, o marido vai dizer: a esposa tem que ser do jeito que eu, porque está escrito, aquela coisa toda. E aí nós vamos vivendo uma coisa que é um extremo. E o outro extremo qual seria? A negligência. Se preocupar muito mais com as coisas materiais do que com a nossa família. E aí, a negligência permite a má influência cultural. Por exemplo, eu não dou conta de controlar e educar o meu filho para que ele haja corretamente, então eu entrego uma tela de celular para ele. E deixo ele se encher de dopamina na infância. Faz um teste, tenta tirar agora. Então, quando nós consagramos a nossa família ao Senhor, nós nos tiramos da jogada. Quando nós fazemos para a glória de Deus, nós nos retiramos e fala: Senhor, é contigo. Queridos, aí é a melhor coisa que pode acontecer. E Ana está nos mostrando isso. E o perigo dos extremos, Deus ser senhor da minha família, ou Deus ser negligente e ver os meus filhos se perdendo. O perigo está aqui, é porque realmente muitos pais inconscientemente, é cultural, e é isso que nós temos que ir contra por meio do Evangelho. Eles projetam nos filhos os sonhos que eles não conseguiram realizar. As frustrações do passado, isso é inconsciente. Ele quer que o filho seja aquilo que ele não foi, ou que ele não conseguiu ser, e sendo que o filho tem uma identidade, ele vai crescer, ele vai ser alguém por influência dos pais, em certa forma, mas vai chegar um momento que, quando nós, por termos consagrado os filhos a Deus, Deus vai usar eles do jeito que Deus quiser usar. Essas projeções que os pais fazem,
mesmo quando bem intencionados, podem gerar peso emocional, ansiedade, sensação de não ser suficiente e até um conflito de identidade nos filhos. Ele fala, parece que eu sei quem eu sou, mas não estão querendo deixar que eu seja. Um irmão, muito usado por Deus, hoje ele é pastor. Um dia ele compartilhou comigo e falou, cara, eu sei do meu chamado, mas enquanto meu pai estava vivo, eu fiz porque ele pediu. Eu me formei em engenharia, arquitetura, não lembro que curso que ele falou. Me formei, peguei o canudo, entreguei para ele e falei, está aqui, seu sonho está realizado, agora eu vou para que Deus me chamou. Hoje é pastor na Igreja Batista em outro estado. E muito usado por Deus, por sinal, com uma família abençoada. Então, eu já ouvi também de pais assim, não, eu sei que ele tem um sonho, ele é muito bom no que ele faz, mas eu quero que ele faça isso, depois ele segue o sonho dele. Você está criando o seu filho para a glória de Deus ou para a sua? Nós estamos criando os nossos filhos para que nós venhamos bater no peito e falar, eu consegui, ou para ver o seu filho sendo usado por Deus porque você consagrou ele, entregou e confiou? Preste atenção em Ana, antes mesmo de ser mãe, Ana entrega o futuro de seu filho a Deus, antes de ser mãe. Vai ser teu, Senhor, este é o meu sonho, mas vai ser para a sua glória. Ana entende, e ela nos ensina hoje, que os filhos não são posse, mas eles são missão. Os filhos não são posse, mas eles são missão. Nós projetamos os nossos filhos para que eles venham ter uma vida desconectada de nós mesmos. Por isso é uma missão. Eles já eram em Deus, eles são dados a nós. Deus os confia, como o Salmos diz, como flecha aqui na aljava do arqueiro, é isso? Que aí você estica e lança. O salmista já diz isso. Por isso os filhos são uma missão. O coração de Ana estava rendido, pronto para colocar nas mãos de Deus aquilo que ela mais desejava. Por isso, queridos, nós precisamos consagrar os nossos filhos para serem instrumentos nas mãos de Deus. Nós temos que consagrar o cônjuge para ele ser instrumento na mão de Deus, e não apenas realizações dos nossos sonhos. A entrega começa antes do nascimento, e ela continua durante toda a formação, porque Ana amou Samuel de longe. Uma vez por ano ela visitava o filho, e tinha um tempo com ele, quando fazia a peregrinação. Ela entregou antes que ele existisse. E depois ele existiu, no ventre, em vida. Por isso que eu quero dizer para você que sonha, mulher que sonha, você esposa, sonha em ter o seu filho. Consagra ele a Deus agora já. Consagra ele ao Senhor. Hoje aqui você não pode sair desse culto sem falar, Senhor, ele, o meu, ou a minha filha, ou meu filho que o Senhor já vai me dar, que é com o Senhor, quando vier a mim, ele vai continuar sendo do Senhor. Consagre agora. E se você tem filhos pequenos, aqui a tia Roseli falou sobre a consagração de filhos que vai acontecer. Fique atento às comunicações, consagre o seu filho ao Senhor, venha apresentá-lo, e no seu crescimento haja, continue cuidando e consagrando ele ao Senhor. Consagre quando estiver no ventre, quando ele chegar, consagre em vida, consagre quando você o soltar para viver também distante de você, consagre ao Senhor. Porque, queridos, os nossos mais simples sonhos, ao maior deles, só devem ser apresentados ao Senhor, se nós tivermos a intenção de incluí-lo no sonho, de incluir, priorizar e glorificar o nome dEle. Não sonhe se não for para a glória de Deus. Consagre, ore, impunha as mãos, vai lá na cama,
enquanto ele estiver dormindo. Ou ore antes de dormir, mas vai lá e ore. Fala: Senhor, eu consagro hoje, mais uma vez, meu filho, Senhor, que ele cresça na tua presença, que ele cresça conhecendo o Senhor. Faça isso, não impunha a ele a religião, mas seja Jesus na vida dele, seja Ana na vida dele. Consagre o seu esposo, ore por ele. Marido, consagre a sua esposa. Foi Deus quem te deu a maior missão e a mais bela de todas: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Consagre, ore por ela. Durante as enfermidades, ore pela sua esposa. Seja você quem vai conduzi-la à presença de Deus ali, em nome de Jesus. Faça isso para a glória de Deus, e nossas famílias vão desfrutar de tempos novos e diferentes na presença do Senhor. Família, ela é mais que um sonho, mais uma vez, ela é um chamado. E depois de consagrar, persevere e entregue. Perseverar e entregar. Ana nos ensina a não apenas pedir, mas a perseverar. Como? Olha o que diz o verso 12. Ana continuava a orar diante do Senhor. O que aconteceu aqui, queridos, só para lembrar vocês mais uma vez, ela peregrinou de Ramá até Siló, o lugar de adoração, no tabernáculo. Ana está ali no templo, o profeta Eli está sentado em uma cadeira, tá? Nesse momento, Ana continuava, ela perseverou, ela não parou de orar, ela só não pediu ali, ela continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios. Ana só falava em seu coração, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Era muito comum naquele período outros lugares de adoração. Não existia só o lugar de adoração a Deus, existiam os lugares de adoração a Baal, a outros deuses, que eram regadas a bebidas alcoólicas. As pessoas se embriagavam durante o culto, e em meio às suas depravações também, que eles consideravam isso um culto às divindades, isso acontecia. Então Eli provavelmente viu Ana e achou que ela estaria embriagada ali, ela saiu de um templo, de repente quer vir no outro, algo assim, né? E sem perceber, sem notar o sofrimento de Ana, ele acha que ela estava embriagada. Mas o que acontece aqui é que a forma com que Ana orou chamou a atenção de Eli. Essa mulher está orando diferente. Muitos vêm aqui talvez e oram em voz alta, sacrificam, né? E vêm diante de Deus mas essa mulher está diferente. Está só mexendo os lábios. O que está acontecendo? A perseverança de Ana em orar chamou a atenção do sacerdote e o fez confirmar os seus pedidos diante de Deus. A entrega de Ana aqui é confirmada por ela derramar a sua alma perante o Senhor. É o que o verso diz, o verso 15. Ela responde: não, Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Nem sempre derramar a alma tem a ver com gritos ou o barulho. Essa mulher sofria de uma forma que nem som saía dela, a amargura, como ela diz aqui. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia, ou seja, distante de Deus. Não, eu sou crente em Deus, ela está dizendo. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Quando Ana, aqui no versículo está escrita a palavra derramar o sangue, é um termo hebraico que tem atribuição a derramar a alma. O verbo tem uma atribuição a derramar do sangue. Então a palavra hebraica safak vai estar nos momentos onde se diz derramar o sangue. Então quando Ana diz isso, era como se ela estivesse dizendo ao profeta Eli: eu estou aqui diante do Senhor, derramando a minha vida, o meu sangue, eu estou entregando a minha alma, o meu sopro aqui diante, eu estou derramando ao Senhor. Ali Ana derramava o seu sangue e entregava o sangue de seu sangue aos propósitos de Deus, seu filho Samuel.
Só que ela derramava esse sangue sem qualquer corte, era um sacrifício que vinha da alma, porque ela iria sacrificar um filho, a vontade de ter um filho somente para si. Porque quando ela fala derramar a alma, ela está falando sobre as suas emoções, os seus lugares de decisão. Eu estou entregando aqui algo a Deus, que é o que eu mais sonho. Ana sacrificou o seu ego, que era de mostrar que era uma esposa fértil. Se Ana pede um sonho a Deus carnalmente para a glória dela, ela ia falar: Senhor, me dá um filho, porque eu não aguento mais o sofrimento das mulheres zombarem de mim. Eu quero ter um filho para esfregar na cara, né? Olha, eu tenho um filho. Não. Ela estava abrindo mão desse benefício de cuidar do filho, porque ela queria um filho para a glória de Deus. Ela sonhou para a glória de Deus. E não adianta a gente querer sonhar as coisas para o nosso benefício, sem que Deus seja glorificado, ou sem que seja em favor de Deus. Não adianta, porque Ele é onisciente, Ele conhece as nossas intenções do nosso coração. Então não se engane, se o motivo pelo qual você tem apresentado os seus sonhos a Deus não for para glorificar o nome dEle, Ele vai saber. Ana queria um filho por motivos, ela não queria um filho por motivos pessoais. Ela não queria competir com Penina, que tinha já os seus filhos. O clamor de Ana vinha de um lugar espiritual, vinha da alma. O seu desejo era gerar algo que fosse para Deus. Com isso, com a perseverança, com a entrega que Ana entregou e ela perseverou em oração, Ana nos ensina a desejar filhos que sejam respostas para os propósitos divinos, a criar e projetar os filhos para que eles venham a responder o propósito de Deus. Deus não vai dar nada se não for para a glória dEle. O que nós temos pedido? Nós temos pedido para a glória dEle. Ana perseverou e entregou, consagrando sua família ao Senhor. Por isso eu quero dizer aos queridos, faça como Ana, persevere em oração. Ana continuava a orar diante do Senhor. Sabe esse desafio familiar que está vindo agora no seu coração? Persevere em oração. Não desista. Porque o livramento que vier, a conversão que vier ao seu filho, a bênção que vai vir sobre os seus pais ou sua esposa, seu marido que talvez ainda não é convertido, quando isso vier, vai ser para a glória de Deus, vai ser algo verdadeiro e genuíno, não vai ser uma emoção, mas vai ser algo real para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Então persevere em oração, não desista, dobre os joelhos, se dá vontade de chorar, chora como Ana, derrame a sua alma diante do Senhor, e Deus responderá. Deus ouvirá e responderá. Esse Deus das Escrituras, Ele é o mesmo Deus de hoje, queridos. E uma das características do nosso Deus é que Ele é imutável, independente de nós. Ele continua santo e Ele continua benevolente, Ele continua um Deus gracioso, Ele continua um Deus que quer transformar a nossa família, Ele continua um Deus que quer ser visto e glorificado por meio de nossas vidas, dos nossos casamentos, da união entre nós e os nossos filhos. Persevere como Ana, não desista, ore, nós estamos agora com um propósito de oração durante o mês de maio. Quando você receber o áudio, receber ali a devocional, na mesma hora pare o que você está fazendo e apresente a sua família diante do Senhor, e Ele responderá. Creia nisso. O que a gente compreende, levando em consideração que família é mais que um sonho, mas é um chamado, depois de tudo isso, é descansar no Senhor. Primeiro a gente consagra. Senhor, toma que não é meu, é teu, está na tua mão. O Senhor vai fazer a sua vontade. Consagre. Só que consagrar
Mais uma vez, consagrar não é nós somente usarmos palavras e viver de forma diferente. Consagrar é entregar ao Senhor e viver de forma que dê bom testemunho. Consagrar é o filho crescer e ver no pai quem ele deseja ser no futuro. Não por imposição, mas porque o pai é um homem de Deus verdadeiramente. A filha ver a mãe e desejar ser como ela é para o esposo. Somos pais e precisamos sempre refletir: nós estamos projetando os nossos filhos por meio dos testemunhos? Ou não? Se não, é tempo de mudar hoje, queridos. Não tem como nós consagrarmos alguém se nós não formos consagrados. Nós temos que consagrar, entregar e perseverar em oração diante de Deus, que a resposta vem. E descanse no Senhor depois que você fizer isso. Olha o que diz o verso 17. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aqui, a palavra para paz é conhecida da maioria, shalom. Só que daria até um sermão só sobre a palavra shalom, de tanto significado profundo que ela tem. Mas, dentre os mais simples, ele estava dizendo para Ana: vai feliz, vai tranquila, vai bem, tenha paz. Agora, Ana, descansa no Senhor, descansa no shalom de Deus, na paz de Deus. Descanse, porque Ele vai fazer o que você pediu. As palavras de Eli definem como devemos nos portar após consagrarmos e entregarmos nossa família diante de Deus. O Deus de Israel. Quando Ana ouve isso, era como se ela estivesse ouvindo das palavras do profeta, como se ele estivesse dizendo: o Deus que libertou o seu povo do Egito, o Deus que não deixou faltar o maná, o Deus que deu além daquilo que vocês precisavam, o Deus que proveu a vocês a terra, essa terra onde vocês estão hoje, que é prometida, foi dada por Deus. Esse Deus vai na paz, porque de agora em diante é Ele quem luta por você. É Ele que vai entrar agora na jogada. Tenha paz e tranquilidade, queridos. Por isso é hoje. Hoje você tem que sair daqui consagrando sua família a Deus aqui na frente, entregando ela ao Senhor em oração. Você vai perseverar em oração, mas você vai ter descanso, porque você entregou nas mãos de Deus. E aí é com Ele, queridos. É o Deus da Bíblia, Ele é imutável. Olha o que Ana responde a Eli: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Ana usa a mesma palavra para favor que nós usamos para graça. Então ela está dizendo que eu possa achar graça. Note, queridos, alguém que é temente a Deus e que consagra a sua família a Deus, ela não fala que eu encontre favor. Eu determino que Deus vai fazer algo na minha vida. Isso aqui não existe. Olha, um coração temente a Deus. Que eu possa, Senhor, depois de tudo que eu clamei, de tudo que eu orei, mesmo o profeta tendo falado para eu em paz, Senhor, vai ser graça se o Senhor fizer, e eu tenho isso em meu coração, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Aquele olhar, aquele rosto de tristeza, de amargura por causa da família, o que ela trazia já não era mais, o semblante dela mudou. Plenitude. Uma família que era temente a Deus, que exercia sua religião, e de modo abundante ainda, eles davam muito, sacrificavam muito, mas não era plena, não era feliz. A felicidade e a plenitude chegou a essa família depois de consagrar, entregar e descansar no Senhor. Já não era triste. Ana, mesmo com a bênção de Eli, em seu coração ela sabia o conceito de favor, de graça, que ela não iria determinar nada. Se o seu sonho fosse realizado, seria pura graça de Deus. O versículo 19, está escrito, acompanhem comigo aí, ou aqui ou na sua Bíblia. Eles se levantaram de madrugada.
tá? Vamos lá, depois de tudo isso, a família se levantou de madrugada, adoraram diante do Senhor. Mais uma vez eles adoraram a Deus. No começo da história, eles adoraram a Deus também. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, o significado do nome Samuel, o pedi ao Senhor. Até o nome do filho é consagrado a Deus. É para quando se fosse pronunciado Samuel, as pessoas iriam falar, ela pediu ao Senhor, e Deus respondeu. Olha como que a palavra de Deus é maravilhosa. Eu fui pesquisar isso, me trouxe curiosidade, quando fala, e o Senhor se lembrou dela. A palavra hebraica aqui, ela tem o sentido de julgar uma causa. Então, se fôssemos traduzir a partir desse sentido, seria, o Senhor julgou a causa de Ana. Quem bateu o martelo no final, o justo juiz, foi o Senhor. E o justo juiz, o Senhor, é quem vai bater o martelo na sua causa. Ele é quem vai julgar o que você está apresentando diante dele. Não é o homem, não é a ciência, mas é ele quem vai determinar aquilo que você está apresentando diante dele. Assim como ele fez com Ana. E aí veio Samuel, o maior juiz da história de Israel, que além de ser juiz, ele ainda era profeta e sacerdote. Ele tinha função tripla. Sabe quem depois de Samuel, o maior profeta de Israel, mais respeitado de Israel, que ungiu Saul, Davi, quem teve tripla função, que foi juiz, sacerdote, profeta e ainda é rei? Cristo Jesus. Samuel é um protótipo de quem viria a ser Jesus. Ele apontava para aquele que viria a ser o Salvador das nossas famílias. Ele apontava para Cristo, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote, não como Eli, que não soube administrar sua família. Não é um profeta, um sacerdote, ou um juiz, que tem que fazer purificação dos pecados para entrar no Santo dos Santos. Não, nós estamos falando de Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o puro, o santo, que ao mesmo tempo também foi o Cordeiro sacrificado para que nós viéssemos ser salvos e as nossas famílias viessem a ser salvas. É Cristo, é nele que nós vamos nos apegar, é Ele quem está nos colocando agora, levando ao acesso à presença de Deus para a transformação das nossas famílias. É Cristo Jesus, queridos. Quando eu passo a segui-lo, quando nós passamos a seguir Cristo, significa que a cruz já foi tomada e já houve uma negação de si mesmo. Se eu sigo Jesus, significa que eu já morri, eu já tomei a minha cruz, eu já neguei a si mesmo, então eu segui-lo. Sem esses dois fatores, não tem como segui-lo. Sem negar a si mesmo, não tem como segui-lo. Sem tomar a sua cruz, não tem como segui-lo. Então, se nós seguimos, é porque já passamos por essas fases, tá? E quando eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo Cristo, isso muda o meu olhar para minha esposa. Eu não sou mais o homem de antes, mas eu a amo, eu a cuido, até o fim. É uma aliança inquebrável, porque Cristo amou a igreja entregando por ela, eu serei esse marido também. Quando nós estamos em Cristo, tudo muda. Nós nos tornamos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. E Jesus é quem vai restaurar a sua família. A começar por nós, por nossos corações, trazendo arrependimento de pecados. Que Deus possa trazer hoje arrependimento pelos maus testemunhos que nós já demos para os nossos filhos. E que a partir de hoje, isso venha mudar. Por meio de Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote, nós venhamos nos tornar pais melhores, filhos melhores. E o que ficou comprovado com essa história, a história de Ana, é que Deus intervém em favor daqueles que consagraram a Ele, trazendo esperança diante do impossível. Ana era estéril.
assim como outras mulheres da Bíblia, assim como Isabel, esposa, mãe de João Batista, esposa de Zacarias, era estéril, assim como tantas outras. Impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. É Ele quem vai nos trazer hoje descanso, confiança. Agora, você acha que acabou? Olha o que a palavra ainda vai dizer. Eu vou ler aqui, não precisa abrir a Bíblia. Um pouco mais à frente, 1 Samuel capítulo 2, versos 20 e 21. Eli abençoava Eucana e a sua mulher. Eles foram lá adorar de novo. Ela foi ver Samuel, que já estava lá. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos dessa mulher. Abençoava o marido por causa da atitude da esposa. Olha o que ele diz: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. O que Eli estava profetizando sobre a vida desta família era: pelo fato de vocês fazerem um voto com Deus, obedecer, honrar, agora Deus vai fazer a vocês infinitamente além do que você pediu, como diz lá em Efésios. E voltavam para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Aqui não está escrito ela engravidou, mas ela engravidava, porque teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. A mulher que era estéril e envergonhada, Deus superabundou em bênção, porque ela consagrou, perseverou e descansou no Senhor. Sabe isso que você está sonhando para a sua família agora? Deus vai fazer além. As conversões que você tanto sonha na sua família, Ele vai fazer além. Se você hoje consagrar o Senhor de todo o seu coração, preste atenção, Ele vai fazer além, como Ele sempre faz, além do que pedimos ou pensamos, além do que sonhamos. Esse é o nosso Deus. Todos nós temos lutas na família. Eu tenho lutas na família. Eu tenho pessoas que eu choro para que Deus alcance o coração e converta. Eu não quero deixar de ver essa pessoa no céu, porque eu amo. Não tenho dúvidas que muitos de vocês aqui têm orado por isso. Porque, queridos, depois que nós conhecemos a Cristo, compreendemos a graça maravilhosa dEle. Se a gente não desejar isso para quem nós amamos, a gente tem que rever o que a gente crê. Consagre sua família ao Senhor, e Ele abençoará. É a palavra. Aqui nós podemos ver isso. Deus viu graça em Ana e abençoou Eucana por causa da mulher que ele tinha. O nome de Ana, queridos, é derivado de uma raiz, significa ser gracioso. Graça, favor. O nome de Ana poderia ser cheia de graça. O significado de Ana é aquela que recebeu favor de Deus. Eu não tenho dúvidas que existem muitas Anas aqui, muitos Eucanas aqui, prontos a receber de Deus aquilo que Ele tem por promessa, aquilo que Ele tem por restauração. Nós aprendemos hoje a como consagrar os nossos sonhos a Deus. Nós aprendemos a pedir ao Senhor para a glória dEle. Então, quando você consagrar, consagre, Senhor, é para a sua glória. As conversões da minha família é para a sua glória. A conversão do meu marido, da esposa, é para a sua glória. A restauração na minha família é para a sua glória. Um casamento que já foi até assinado o divórcio. A restauração dessa história, Senhor, é para a sua glória. É para que nós venhamos ser usados pelo Senhor depois. Consagre a sua vida e a sua família hoje ao Senhor. Eu quero convidar aqui agora para nós orarmos. Nós vamos entregar, nós vamos fazer tudo isso hoje. Nós vamos consagrar. Nós vamos perseverar aqui em oração. E nós vamos levantar, já não mais com um semblante triste, mas nós vamos levantar com um semblante pleno e feliz,
porque nós vamos descansar no Senhor. Então você que hoje está passando, você quer entregar, você que passa por luta na família, eu acabei de dizer a você, querido, eu também passo por luta na família, por isso que eu estou aqui, eu vou orar junto com vocês. Vem até a frente. Venha até a frente e entregar isso ao Senhor. Nós vamos aqui agora nos entregar ao Senhor. Nós vamos fazer como Ana. Se você tiver sem forças para orar, derrame a sua alma como Ana fez. Deus Santo, Deus Santo, Senhor, queremos fazer assim como Ana, aqui um voto com o Senhor, um voto. Vamos consagrar a nossa família ao Senhor. Consagramos agora a nossa família ao Senhor. Pedimos ao Senhor, venha Senhor, venha, Senhor. Visite agora o filho, visite agora os pais, visite agora o marido, visite agora aquele que está divorciado e o cônjuge já não está aqui, está em outro lugar. Visita agora, Senhor. Venha em nome de Jesus trazer a restauração. Venha derramar, Senhor, do teu Espírito Santo. Venha a ti pessoalmente, Espírito Santo, trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Venha trazer conversão a quem nós amamos. Venha trazer conversão. Os seus filhos aqui, Senhor, eles estão dizendo nomes, eles estão entregando ao Senhor, eles estão consagrando. Ó Senhor, nós consagramos a nossa família a ti. Quando vier, Senhor, as suas respostas serão para a sua glória. Nós fazemos esse pacto com o Senhor, a conversão será para a tua glória. Nós consagramos. Aqui existem mulheres que talvez estão ansiosas, não veio ainda o seu filho. Ó Deus, quando vier, será consagrado ao Senhor. Eles estão consagrando, Senhor, será para a tua glória, será para que o Senhor use, não para os nossos sonhos, mas para que o Senhor use, em nome de Jesus. Senhor, venha. Aquele filho, Senhor, que ansiamos pela conversão, quebranta o coração, Senhor. Nós clamamos por o que há de mais belo, que seja alcançado por Cristo Jesus. Venha, Senhor, venha sobre as nossas famílias, venha trazendo cura e livramento, venha trazendo, Senhor, restaurações, venha cancelando os divórcios, em nome de Jesus, venha restaurando os casamentos, em nome de Jesus, venha trazendo um avivamento às nossas famílias, Senhor, um avivamento em nossas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, venha. Pai, nós entregamos consagrando ao Senhor e fazemos o compromisso contigo nesta tarde de perseverarmos em oração. Vamos começar hoje e não vamos mais parar até que o Senhor nos responda. Seremos como aquela mulher diante de um juiz. Nós vamos insistir, sabemos que o Senhor responderá. Nós entregamos a Ti a nossa família, consagramos ao Senhor, fazemos o compromisso contigo de ser para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, e nos levantamos já com o compromisso de descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus e luta por nós, sabendo que o Senhor já respondeu nos céus e será confirmado na terra. Por isso levantamos plenos e felizes, porque o Senhor é Deus de graça e misericórdia e responde às orações. Obrigado, Senhor, louvamos e engrandecemos em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Levante, Senhor, aplauda ao Senhor, glorifica a Ele, porque Ele é quem vai trazer as bênçãos que nós tanto ansiamos e apresentamos diante dEle.